Os aviões tiveram um papel fundamental na história das guerras ao longo do século XX. As forças que tivessem sua aviação desenvolvida, geralmente, tinham uma ótima vantagem nos campos de batalha. Sabemos que, no início, os aviões voavam através do auxílio de hélices em sua parte da frente. Porém, como atiravam para frente sem atingi-las? Você está no canal Fatos Desconhecidos e eu sou Ivan Lima. É muito bom te receber por aqui mais uma vez. Curiosidades sobre as grandes guerras e outros conflitos são pautas que frequentemente abordamos no nosso canal. Hoje vamos descobrir como as armas dos antigos aviões funcionavam de maneira que não atingissem a hélice da aeronave. Bom, para começar a entender esses mecanismos, primeiro um pouco de história. Os primeiros aviões surgiram na primeira década do século XX e muitos reivindicaram a autoria do primeiro deles. Os mais conhecidos são Santos Dumont e os irmãos Wright. Mas essa discussão é tão grande que merecia um vídeo apenas para isso. Infelizmente, depois da criação das aeronaves, não demorou muito para que alguém colocasse uma arma nelas. Pois é. Em 1912, as Forças Armadas estadunidenses colocaram uma arma em um avião poucos meses depois de terem adquirido sua primeira aeronave. Obviamente que tudo que envolvia aviação naquela época era um pouco rústico, digamos assim. A configuração inicial não passava muito de uma arma colocada na frente do passageiro, que ficava assentado à direita do piloto. Na ocasião, o tenente Roy Kirtland pilotou do lado esquerdo para seu capitão Charles Chandler se sentar do lado direito e disparar com uma metralhadora Lewis. O avião subiu até uma altura de 90 metros, aproximadamente, de onde Chandler mirou e atirou em um pano branco colocado no chão, que foi usado como alvo. Para a primeira vez que uma arma foi utilizada em um avião, o resultado foi positivo. Um acerto de 12%. Se você gosta de estudar as grandes guerras mundiais, deve se lembrar que 2 anos depois, em 1914, os aviões já participavam dos conflitos naquela época, mas o seu uso ainda era um tanto quanto excêntrico. A maioria era usada para reconhecimento territorial e para observar a artilharia adversária. O engraçado é que, para garantir sua segurança caso fossem derrubados em território inimigo, os pilotos levavam pistolas e rifles para seus voos. Bom, não demorou muito para que os pilotos adversários apontassem e atirassem contra aeronaves inimigas ainda no ar. Ou seja, os aviões nem tinham armas propriamente, mas já havia duelos armados nos céus. Os conflitos aéreos foram se desenvolvendo até o momento que resolveram colocar metralhadoras nos veículos. Entretanto, havia um grande problema. Os motores ficavam à frente dos pilotos e depois disso ainda havia as hélices. As pás giratórias ficavam no bico do avião. Portanto, tiros que fossem atirados para frente tinham uma grande chance de serem interceptados pelas hélices, o que resultaria em grandes problemas. Algumas soluções foram pensadas e colocadas em prática. Houve aviões com a hélice na traseira, enquanto a arma e o piloto ficavam na frente. E também outras que colocaram o motor e a hélice entre o piloto e a arma. Esses e outros métodos se provaram não efetivos por conta de vários fatores, o que fez com que os engenheiros buscassem uma alternativa melhor. Um dos nomes mais importantes dos avanços tecnológicos foi o pioneiro da aviação francesa, Roland Garros, aquele que deu nome ao famoso torneio francês de tênis. Primeiro, ele tentou acoplar
placas metálicas nas hélices para que refletissem os tiros. Bom, deu certo, em partes. Em 1915, Garraud conseguiu uma vitória aérea utilizando uma metralhadora atrás da hélice com seu método. Ele venceu mais 2 outras batalhas, até que foi derrotado e derrubado em linhas inimigas no dia 18 de abril daquele mesmo ano. Roland até tentou queimar sua aeronave para que os inimigos não pusessem as mãos em seus mecanismos inovadores. Infelizmente, ele não conseguiu e os alemães capturaram o avião. A invenção de Roland Garros foi parar nas mãos de um jovem engenheiro de origem holandesa chamado Anthony Fokker. A engenhosidade do holandês foi tanta que conseguiu criar um equipamento mais avançado e que fez as forças alemãs superarem os adversários durante um bom tempo através do céu. Basicamente, ele desenvolveu uma maneira de sincronizar os tiros das armas com o giro das hélices. Para entendermos melhor, podemos pensar que a metralhadora das aeronaves, uma arma automática, foi transformada em semiautomática para que fosse sincronizada com o giro das hélices. A verdade é que Fokker fez um sistema para que, na verdade, quem ativasse a arma fosse o próprio motor do veículo, para que assim os disparos só acontecessem quando a pá da hélice não tivesse na frente do cano da arma. Ok? Mas como ele fez isso? Bom, atrás do eixo do motor, Fokker colocou um grande disco de metal que possuía 2 grandes saliências que ficavam a 90 graus do posicionamento das hélices. Ou seja, a saliência ficava exatamente no meio da distância de uma pá para outra. Ainda por cima, ele adaptou o gatilho da metralhadora com uma haste que chegava até o disco. A haste ficava a uma certa distância do disco e de suas protuberâncias, fazendo com que a arma não disparasse na maior parte do tempo. Porém, quando os pilotos achavam um alvo, a coisa mudava. Eles acionavam o gatilho, que fazia com que a haste descesse e encostasse no disco colocado atrás do motor. Uma vez que um estava encostado no outro, a arma e a hélice estavam sincronizados. Quando o disco girava junto com o motor, a protuberância encostava na haste e acionava o disparo da arma. Lembrando que, como a protuberância ficava entre uma pá e a outra, sempre que o tiro era realizado, saía entre as hélices. Portanto, quem realmente acionava os disparos era o disco do motor. E somente no momento em que a hélice não estava na frente do cano da arma. O sistema foi utilizado nos monoplanos Fokker apenas 60 dias depois da captura de Garraud, o que demonstra a grande inteligência do próprio engenheiro holandês. Como dito antes, os alemães sobrepujaram por muitos aliados nos 6 meses seguintes, período conhecido como o flagelo dos Fokker. Adivinhe o que aconteceu depois? Aeronaves alemãs também foram capturadas pelas forças aliadas e, consequentemente, o sistema acabou se espalhando pelas forças armadas de diversos países da Primeira Guerra Mundial. Para cada tipo de avião, o mecanismo precisava ser ajustado e, por conta da mudança de munição ou no motor, muitas vezes podia falhar. Aí, é claro, a hélice podia ser destruída e o piloto ter um péssimo restante de dia, não é? Pois é. A maioria dos sincronizadores se tornou obsoleta quando o sincronizador CC foi introduzido, criado pelo Major Carli e por George Konstantinsky. Ele se baseava na propagação de ondas através de fluidos e usava óleo hidráulico para transmitir pulsos sonoros do motor para as armas. Sua maior qualidade era ser adaptável para
qualquer tipo de motor e avião, o que o fez ser o padrão para aeronaves inglesas a partir de novembro de 1917. O interessante é que, mesmo após os alemães capturarem veículos com um sincronizador CC, eles não conseguiam copiar a engenharia do sistema. Isso porque entendiam que era um sistema hidráulico padrão, como todos os outros. Com o passar do tempo, e principalmente depois da guerra, os sistemas hidráulicos e mecânicos foram substituídos por modelos elétricos. Além disso, novos tipos de aviões surgiram. Bom, e para derrubar os novos bombardeiros quadrimotores de metal, era necessário armamento com um calibre maior. Então, as metralhadoras, paulatinamente, foram deixadas de lado. Itália, Japão e União Soviética, no entanto, ainda utilizaram o tipo por algum tempo. Isso até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que alguns preferiam as armas no bico do avião por conta da melhor pontaria. Mas havia alternativas como colocar o armamento nas asas do avião, que resolvia a questão das hélices. Como foi que acabou esse problema então, hein? Bom, já ouviu falar dos jatos? A tecnologia avançou e desenvolveu os motores a jato, que não precisavam de hélices e transformaram os sistemas de sincronização em relíquias do passado. Os últimos veículos com sistemas do tipo foram aviões soviéticos, utilizados por pilotos norte-coreanos entre 1950 e 1952, durante a Guerra Coreana. Pois é, quem diria que uma simples maneira de fazer com que os tiros dos aviões não pegassem nas hélices renderia uma história tão interessante e importante. É uma pena que narrativas assim aconteçam em cenários tão assoladores quanto uma guerra mundial, não é? O que você acha de assuntos assim que envolvem a guerra? Sabia como funcionavam esses mecanismos dos aviões com hélices? Caso tenha curiosidade no funcionamento de máquinas e veículos, deixe sua sugestão nos comentários. Quem sabe não explicamos o funcionamento de outros deles. Eu agradeço a sua participação e me despeço, pedindo para deixar um like. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!